Vamos falar de uma coisa que, olha, tá na mão de praticamente todo mundo, o WhatsApp. Mas e se esse aplicativo que a gente usa para falar com a família e amigos for, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para espalhar desinformação? É isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar de cabeça em como uma mentira se torna viral. Olha só que forte essa citação. Ela é da antropóloga Letícia Cesarino, e ela resume bem o que aconteceu em muitos grupos de WhatsApp durante as eleições de 2018 aqui no Brasil. O que ela percebeu foi a criação de um sistema, sabe, um mecanismo que usava o pânico, a desconfiança, tudo para criar um canal direto entre uma liderança e seus apoiadores. Basicamente, conversas que pareciam privadas viraram uma verdadeira arma política. Então, a grande questão é como. Como pode um aplicativo de mensagens, algo tão pessoal, acabar moldando os rumos de um país inteiro? Como é que um lugar feito para a gente combinar um churrasco de domingo vira um campo de batalha de desinformação com o poder de influenciar eleições e até de colocar a vida das pessoas em risco? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender a ferramenta. Vamos dar uma olhada na anatomia do WhatsApp e descobrir por que ele é, digamos assim, o ambiente perfeito para a viralização de notícias falsas. Olha que interessante essa comparação. Se a gente pensa em redes como o Facebook ou o Twitter, a maioria das coisas é pública, certo? No WhatsApp, não. É tudo fechado, privado. E aí vem o pulo do gato, a criptografia de ponta a ponta. Ela foi criada para proteger a nossa privacidade, o que é ótimo. Só que, ao mesmo tempo, ela impede que o próprio WhatsApp veja o que está sendo compartilhado. É um paradoxo total. A mesma coisa que protege a gente abre uma porta gigante para a desinformação correr solta. E aí, quando a gente junta todas essas peças, o cenário fica claro. É a tempestade perfeita. A criptografia, como a gente viu, cria um ponto cego total. Os grupos fechados acabam virando bolhas, sabe? As famosas câmaras de eco, onde todo mundo pensa igual e as mesmas ideias ficam se repetindo. E para completar, tem o botão encaminhar. Com um clique, uma mentira viaja de um canto do país para o outro em segundos. É uma combinação de tecnologia que não só espalha a mentira, mas que prepara o terreno para mexer com a nossa cabeça. Mas, olha, a tecnologia é só uma parte da equação. Agora a gente vai entrar no fator humano. Vamos ver como a nossa própria mente, a nossa psicologia é o verdadeiro alvo nesse jogo. Essa frase aqui é a chave para entender tudo. No WhatsApp, muitas vezes, quem manda a mensagem é mais importante do que a mensagem em si. Pensa só, se a gente vê uma notícia estranha num site desconhecido, a gente desconfia na hora. Agora, e se essa mesma notícia chega no grupo da família, enviada por uma tia querida? Pois é, ela já vem com um selo de confiança, mesmo que implícito. E essa citação aqui vinda de uma pesquisa mata a charada. A lógica é bem simples, mas perigosíssima. Ah, se veio de um amigo da minha família, então deve ser verdade. É como se o nosso radar de mentiras desligasse automaticamente só porque a gente conhece quem mandou. E essa psicologia do compartilhamento funciona com base em alguns gatilhos bem poderosos. Primeiro, o tal do círculo de confiança, que a gente acabou de falar. A gente simplesmente baixa a guarda. Segundo, o combustível emocional. Essas mensagens são feitas para causar medo, raiva, indignação, emoções que fazem a gente compartilhar sem nem pensar direito. Terceiro, a ideia de nós contra eles, que cria um inimigo e une o grupo. E por último, o famoso viés de confirmação. A gente tende a acreditar e compartilhar aquilo que a gente já queria que fosse verdade. A gente começou falando do Brasil, mas é muito importante entender que esse problema não tem fronteiras. O mesmo mecanismo, a mesma receita de bolo que funciona aqui está causando estragos, às vezes até piores, em vários outros lugares do mundo. Na África do Sul, por exemplo, a coisa é seríssima. O WhatsApp é usado abertamente para coordenar ataques xenófobos. Grupos fechados se enchem de discurso de ódio e mentiras contra imigrantes. E o resultado é violência real, planejada e executada no mundo físico. A desinformação vira arma. Agora, na Índia, a gente vê um outro lado aterrorizante disso. Lá, a violência nem sempre é organizada. Ela explode de forma espontânea. Rumores falsos sobre sequestradores de crianças, por exemplo, viralizaram no WhatsApp e levaram a linchamentos. Pessoas inocentes foram mortas por causa de uma mentira que se espalhou como fogo. É o pânico coletivo alimentado por uma tela de celular. E na Nigéria, a história soa familiar, né? Nos leva de volta ao que a gente viu no Brasil. Lá, o foco é a manipulação política. Campanhas usam o WhatsApp para bombardear a população com desinformação, tentando manipular eleições e, no fim das contas, destruir a confiança das pessoas na própria democracia. E esse número aqui ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do problema. Mais de 90%. Em países como a Nigéria, essa é a porcentagem de pessoas com internet que usam WhatsApp.
Ou seja, para milhões de pessoas, o WhatsApp não é uma fonte de notícias. Ele é a principal fonte de notícias. Ele deixou de ser só um app de mensagem, virou a infraestrutura por onde a informação corre. Ok, o cenário parece bem complicado, né? Mas então, o que pode ser feito? Será que tem uma solução? A resposta talvez esteja mais perto do que a gente imagina. Ela começa com cada um. A verdade é que, por causa da criptografia, é quase impossível para o próprio WhatsApp moderar o conteúdo sem invadir a nossa privacidade. Então a defesa mais eficaz não vai vir de um robô ou de um algoritmo. A linha de frente dessa batalha somos nós, é o nosso pensamento crítico. E isso pode ser resumido em 3 passos bem simples que qualquer um pode praticar. Primeiro passo, pause. Só isso. Recebeu algo que te deixou com raiva ou com medo? Respire fundo, não compartilhe na mesma hora. Conteúdo viral é feito para a gente reagir por impulso. Segundo passo, questione. Pense um pouco. Que emoção isso aqui está querendo me causar? Quem ganha alguma coisa se eu acreditar e passar isso para frente? E o terceiro passo, verifique. Será que essa fonte é confiável? Não é porque veio de um amigo que é verdade. Dê uma busca rápida fora do WhatsApp, em um portal de notícias e uma agência de checagem. Isso pode desmontar uma mentira em segundos. A ideia é trocar a reação impulsiva pela reflexão. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo com tanta informação vindo de todos os lados em canais tão fechados, e se a nossa melhor defesa contra a desinformação não for um super algoritmo, mas algo bem mais simples, uma pergunta? A pergunta que a gente se faz antes de apertar o botão de encaminhar.